Irmã Joyce e eu combinamos de pregar uma mensagem avulsa, né? Nós não daremos neste domingo a sequência do Evangelho de Marcos, mas a gente escolheu um salmo para que a gente pudesse meditar nessa manhã. Como pregação da palavra do Senhor, a gente então vai pensar um pouco a respeito desse salmo. E eu coloquei um título para essa mensagem, né? Embora a gente pode extrair muitas lições desse texto, mas a mensagem que eu dei o título foi A Verdadeira Felicidade. Com base nisso, eu gostaria de ir para a nossa introdução sobre o que vamos pensar, o que vamos meditar nesta manhã. Nós sabemos que o livro de Cânticos, né, os Salmos, né, é um livro de cânticos, é um livro de poesias que falam a respeito de Deus, de quem Ele é, né? Os salmistas, que não são poucos, né, eles falaram, escreveram a respeito de Deus, a respeito de coisas que eles conheciam a respeito de como Deus é, né, a respeito das promessas, das misericórdias, da bondade de Deus, do juízo de Deus, né? O Salmo também fala a respeito dos juízos de Deus. Os Salmos falam a respeito da vinda do Messias, né? E como eu disse, os salmistas não são poucos, né? A gente, ao olhar para os Salmos, a gente vê lá Salmos de Salomão, Salmos de Davi, Salmos de Moisés. A gente vê lá salmos dos filhos de Coré, a gente vê lá salmos de Asaf, né? E muitos outros autores. Mas todos eles escreveram, né, como poesia para que fosse cantado no culto público, para que fosse entoado no meio da congregação. E isso animava o coração deles, e isso fazia com que eles, ao ir à casa de Deus, né, se lembrassem, né, de quem Deus é. E é interessante que no salmo que nós vamos olhar hoje, que é o Salmo 1, foi Davi o autor. E Davi abre o inário cristão, né? Que são 150 salmos. Nesse primeiro salmo, olhando e fazendo uma comparação. Ele faz uma comparação entre o ímpio e o justo. Ele faz esta comparação e percebe, né, o que é a verdadeira felicidade. E ele conclui então que o sentido da vida é temer a Deus, que a verdadeira felicidade está nisso: buscar a Deus, temer a Ele e buscar satisfação nele. Ok? Então, para isso, eu gostaria de ir para o ponto 1, para a gente meditar. Vamos ler. E aí a gente, então, olha o ponto 1. Abra a sua Bíblia, então, no Salmo de número 1. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 6. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Antes tem a sua satisfação na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Será como árvore plantada junto à corrente de águas, que dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem. Tudo o que fizer prosperará. Os ímpios não são assim, mas são como a palha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Um salmo bastante conhecido, um salmo, como eu disse, escrito por Davi, mas que traz para nós lições a respeito de felicidade.
Ponto 1, então, o verso 1 diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Bem-aventurado tem o mesmo significado de feliz. Bem-aventurado tem a mesma significado daquele que é bem-sucedido. E na visão do salmista, então, como eu disse, bem-sucedido é aquele que busca algumas questões na sua vida. E a gente precisa olhar, então, eu coloquei tudo em cores diferentes, e daqui a pouco a gente vai pensar um pouco a respeito da maneira como Davi detalhou esse salmo, como ele se empenhou ao escrever, dando cada um dos detalhes. Mas, pensando ainda nessa questão da felicidade, ele diz que feliz é o homem que evita certas coisas, mas em compensação ou em contrapartida, faz outras no lugar. Então, a vida do homem feliz está em evitar algumas coisas e fazer outras coisas. Então, a gente pode pensar nesse exemplo abaixo. Joe, por favor. Pode continuar, por favor. Isso, pode. Ok. Então, por isso que eu coloquei em cores separadas. Porque, como eu disse, Davi foi tão sábio ao escrever esse salmo, que ele colocou de forma muito minuciosa as ações. E essas ações nós podemos ver da seguinte forma. Ele diz, em primeiro lugar, que feliz é o homem que não anda, que não segue o quê? Que não anda, que não se detém ou para, e que não se assenta. Ou seja, 3 situações que Davi observa na vida daquele homem que realmente quer buscar a verdadeira felicidade, que ele deve evitar. Quais são? Ele não anda, ele não se detém ou para, ele não se assenta à roda. O segundo, que está em verde, ele diz que ele não segue conselhos e que ele também não anda ou para no caminho dessa pessoa, mas também não se assenta nesta roda de pessoas que são escarnecedoras, que são zombadoras. E por fim, então, ele vai falar de 3 tipos de pessoa: ímpios, pecadores e zombadores. Pensem um minuto em cada uma dessas situações, em cada uma dessas condições. Não andar, não se deter, não se assentar. Não seguir conselhos, não andar no caminho, não sentar à roda, ter comunhão com ímpios, com pecadores e zombadores. Esta então é a condição que Davi está dizendo que devemos evitar para sermos felizes verdadeiramente. Se queremos um sentido para a nossa vida, temos aqui o que deixar de fazer. Então eu gostaria de pensar agora com os irmãos em cada uma dessas questões. Não andar no conselho dos ímpios. O que é andar no... Pode manter aí, Joe. O que é andar no conselho dos ímpios? O que é o ímpio? Na visão dos Salmos, ímpio é aquele que até conhece a Deus, mas não faz conta de Deus, não leva em conta os conselhos de Deus para a sua vida.
Ímpio é aquele até que até um dia disse: olha, Deus existe, Deus é o Criador de todas as coisas, mas o que Ele oferece para mim não tem validade. O que Ele oferta para mim não faz sentido na minha vida. Então, esse andar no conselho é importante para nós cristãos. Você vive sem conselho? Você consegue passar a sua vida sem consultar alguém e pedir a alguém um conselho? Não. Naturalmente, durante a nossa vida, durante a nossa caminhada, nós vamos precisar de conselhos. Naturalmente, a gente vai buscar alguém para dar uma orientação, porque conselhos são orientações. Então, a pergunta para nós: onde é ou de quem nós estamos buscando conselhos? O salmista diz que sábio, que feliz é aquele que não busca conselho de ímpios, de pessoas que não levam em conta quem Deus é. Davi está dizendo: não busque conselho com pessoas que não temem a Deus. Você já parou para pensar que conselho o ímpio tem para o seu casamento? Que conselho o ímpio tem para o seu namoro? Você que ainda não é casado. Que conselho o ímpio tem para os seus negócios? Que conselho o ímpio tem para a sua vida quando você está passando por algum problema? Ele pode até ter conselhos, mas será que esses conselhos são segundo a palavra de Deus? Será que esses conselhos vão te levar a tomar decisões sábias? Pensemos. Todas as vezes que eu e você pedimos conselhos a alguém, nós estamos dizendo para ele: olha, oriente a minha vida, me dê um caminho, uma direção, uma instrução sobre o que fazer. Mas só que nos esquecemos que essa pessoa que está nos aconselhando traz consigo algumas pressuposições. Que pressuposições são essas? Aquilo que ele crê previamente sobre Deus. Aquilo que ele crê previamente sobre a vida, aquilo que ele crê previamente sobre bem e mal. Ele também está baseando o seu conselho nas suas crenças, naquilo que ele acredita. O ímpio acredita no quê? O coração dele confia no quê? E por último, o conselho dessa pessoa ímpia está baseada nos seus princípios e valores. O que é princípio e valor? Nos dias de hoje é muito relativo você ter um princípio, porque o princípio para um não é o mesmo para o outro. O que é certo para um não é certo para outro. Então, perceberam então o risco que há em buscar conselhos de ímpios? Como eu disse, no casamento, o que ele vai dizer? Separa. No namoro ele vai falar o quê? Não, tenha relações o quanto você quiser antes do casamento, porque afinal de contas, você pode namorar quantas você quiser. Não deu certo? Termina, passa a vez. Para os negócios, burla lá a nota fiscal,
Faz lá uma tramóia, afinal de contas você precisa se dar bem, afinal de contas as suas vendas vão melhorar. Uma afirmação para nós pensarmos. Por não termos o conselho do Senhor nas nossas vidas, é que muitas das vezes buscamos conselhos de outras pessoas. Vou repetir. Por não termos o conselho do Senhor nas nossas vidas, é que buscamos conselhos de pessoas estranhas, de pessoas que não temem a Deus. Continuando o texto. Davi diz então que feliz é aquele que não se detém no caminho dos pecadores. Se a régua estava falando a respeito de ímpios, ele sobe um pouquinho a régua. Ele fala agora que as pessoas a quem essa pessoa está parando para ouvir conselho são pecadores. E quem são os pecadores? Pecador é aquele que sabe que está errado, mas faz mesmo assim. Ele sabe que é contra Deus, mas ele teima em fazer. Pecadores todos nós somos. Mas no seu pecado, no meu pecado, a gente faz propositadamente? Creio que precisamos ter esse cuidado. Pecador aqui é aquele que sabe que Deus vai recriminá-lo, mas ele não está nem aí. Ele fala, eu vou fazer mesmo. O importante é eu me dar bem. O importante é eu sair por cima. Davi está dizendo, não ande com eles. Não tenha associação com eles. A sua caminhada não deve ser junto de pessoas que pecam deliberadamente, que pecam de propósito. Não pare, não se detenha, não gaste a sua vida com essas pessoas. Por quê? Porque caminho tem a ver com direção. Qual é o caminho que o cristão deve seguir? A Bíblia vai falar lá de 2 caminhos. O caminho estreito, apertado, que eu e você precisa se amoldar para passar nesse caminho. E o caminho largo, o caminho que tudo pode, o caminho que tudo é lícito, o caminho que tanto faz como tanto fez. Se é pecado ou não, não estou nem aí. Qual desses 2 caminhos a gente tem escolhido? Qual desses 2 caminhos a gente tem buscado? O caminho estreito, onde eu preciso me apertar, me comprimir, fazer exceções, abrir mão da minha vontade? Ou o outro caminho? O caminho largo, onde vale tudo. Precisamos pensar como cristãos. A nossa mente precisa estar sendo o tempo todo levada a pensar nessas coisas. E quando a gente perceber que a gente está andando no caminho largo, o que a gente precisa fazer? Continuar nele? Como diz o ditado, né? Todos os caminhos levam a Roma, não importa o caminho que eu estou indo, eu vou chegar em Roma. Não. Precisamos pensar então naquilo que Davi está dizendo. Olha, o sentido da vida tem um rumo, tem uma direção. E se você quer andar no caminho ou na direção de Deus, você precisa evitar certas coisas. Se você quer agradar ao seu Senhor e chegar nesse destino de forma segura, você precisa evitar certas coisas.
E ele continua dizendo então, nem se assenta na roda dos zombadores. O que é um zombador? Alguém já se deparou com um? Zombador é aquele escarnecedor, aquele que tira sarro, aquele que zomba da situação. Semana passada nós estávamos aqui conversando a respeito de um salmo, e aí eu brinquei com uma expressão que é ihu. O que isso traz a minha memória, pelo menos? Ihu é aquela expressão que, bem feito, que bom que aconteceu isso com você, que bom que você se deu mal, que bom que, de alguma forma, você acabou sofrendo dano. Mas zombador tem muito mais do que isso. Zombador, no texto aqui, ele zomba de Deus, ele zomba das coisas de Deus, ele zomba daquilo que é sagrado, ele não se importa com Deus, diferente do ímpio que está vivendo a vida dele ali, sem se importar com Deus, mas está vivendo a vida dele ali. O zombador não, o zombador ele deliberadamente zomba, escarnece. E o que Davi então fala a respeito dessas pessoas? Não se assente com elas. O que é se assentar? É fazer parte, é pensar de forma igual, andar lado a lado. O que é sentar à roda então? É uma situação de que agora você não está mais vivendo a vida, você agora sentou e é um com Ele. Agora você deixou tudo para trás e agora o seu prazer está em sentar-se com Ele, em ter comunhão com Ele, em viver as suas ideias, os seus pensamentos e ser um com Ele. Zombador igual. Perceberam? Então, a sequência que Davi faz, voltando ali para a tela que está projetada. Então ele não anda segundo os conselhos dos ímpios, ele não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda, não tem comunhão com escarnecedores. A gente pode olhar pelo menos 3 versículos que falam a respeito de pessoas zombadoras e de como Deus olha para elas. O primeiro delas está em Provérbios capítulo 22, verso 10, que diz assim: quando se manda o zombador embora, a briga acaba, cessam as contendas e os insultos. Provérbios 19, 29 diz assim: o castigo está preparado para os zombadores, assim como o açoite para costas dos tolos. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 3, diz assim: nos últimos dias virão escarnecedores com as suas zombarias, andando segundo as suas paixões. O zombador é um personagem, então, que tem sobre ele um olhar de Deus, e esse Deus, então, vai chamar a ele a atenção. Que a gente possa evitar ter comunhão com Ele. Se na primeira parte, então, Davi está falando a respeito de coisas que devemos evitar, a segunda parte, então, que está no verso 2, ele fala, então, a respeito de coisas que nós devemos fazer para realmente ter a verdadeira felicidade. Então, vamos ler o verso 2? Antes tem a sua satisfação na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite.
Satisfação tem a ver com alegria. Satisfação tem a ver com prazer, com contentamento. Satisfação tem a ver com realização de algo que você está buscando ou algo que você está se preparando. Satisfação tem a ver, então, com um coração alegre. Satisfação tem a ver, então, com uma vida em direção a algo que você se preparou, buscou e agora está contemplando. Davi diz, então, que aquele que busca ser feliz verdadeiramente deve, então, fazer essas coisas. Ter satisfação na lei de Deus. Pergunta para mim e para você. Que prazer a Bíblia tem na sua vida? Que prazer ela te proporciona? Quanto da palavra de Deus está no nosso coração? O quanto dessa porção de Deus anima a nossa vida a continuar firme mesmo nos dias difíceis? Satisfação, prazer, alegria. Alguns, acham que isso é só no momento que está tudo bem, mas não. Satisfação, alegria, prazer pode estar na nossa vida o tempo todo, embora nem todo o tempo a gente vai estar contente. Vai ter momento que a gente vai chorar, vai ter momento que a gente vai se entristecer, por causa das injustiças da vida, por causa da perda de alguém, por causa de um acidente que ocorreu. Mas o prazer, a satisfação está presente, a alegria está presente, não por causa do fato, mas por causa da esperança, por aquilo que ele espera. E o segundo ponto, então, é a meditação. O texto diz que o homem feliz é aquele que medita na palavra de Deus de dia e de noite. Será que ele não dorme, então? Será que o tempo todo ele tem que ficar com a Bíblia na mão, lendo e pensando, lendo e pensando? Não, não tem a ver com isso. Tem a ver com a vida no seu dia a dia. Ele tem a palavra de Deus, ele medita nela o tempo todo. Tudo que ele vai fazer, ele leva em conta a palavra de Deus. Tudo que ele vai fazer, ele leva em conta como Deus pensa a respeito daquilo. Será que eu vou estar agradando a Deus fazendo isso ou praticando aquilo? Isso é meditar de dia e de noite. Não é estar com a Bíblia o tempo todo na mão, lendo, mas não entender. O texto diz que ele faz essas duas coisas: ter satisfação, meditar na palavra de Deus, porque ele busca agradar ao Senhor. Ele se empenha nisso por causa do Senhor. E ele sabe que essas duas coisas, meditar e ter satisfação na palavra de Deus, traz a ele um benefício. Que benefício? Você já encontrou alguém angustiado, sem esperança? Você já encontrou alguém que está desesperado, sem uma saída para a vida, para o problema do qual ele está passando? Você já encontrou alguém que está à beira da loucura, porque o buraco do qual ele está enfiado não vê saída? É interessante pensar que aí fora está cheio de pessoas assim. E muitas das vezes até dentro da igreja,
está tendo pessoas que estão passando por problemas, mas não encontram solução, porque estão buscando solução onde? Na palavra de Deus, provavelmente não seja. Porque a palavra de Deus vai trazer o que para ele? Esperança. Ela vai alimentar o coração dele, mas vai alimentar quando? Quando ela ficar lá na estante? Quando ela ficar lá na cabeceira apenas fazendo volume? Quando ela ficar apenas na sala aberta para espantar maus olhados e maus espíritos? Quando ela vai fazer sentido na vida do cristão? Quando o cristão der valor a ela, quando o cristão meditar, ter prazer nela. Pode ser um trecho curtinho, mas ele leu, ele entendeu, ele percebeu que ali tem algo para o coração dele, tem algo que anima o coração dele, e ele passa a não ver mais o problema como ele via antes. Como a palavra de Deus é cheia desses momentos, dessas passagens que enchem o nosso coração de esperança, de alegria, de alento. Mas para isso a gente precisa o quê? Meditar, ler, ter prazer em fazer isso. Davi então diz que tudo isso, por fazer coisas e por evitar coisas, existe uma recompensa, existe um resultado. E esse resultado então está no verso 3. Por favor, Joe. Pode ir. Eu achei essa imagem na internet e achei muito interessante. Por isso que eu coloquei ela aí. Se olharmos para o propósito, para o resultado desta árvore plantada aí neste local, provavelmente é a África. Provavelmente não, com certeza, né? Esta árvore está cumprindo ou não o seu propósito? Esta árvore está trazendo ou não alguma recompensa para essas pessoas que se refugiaram nela? Na figura de cima, né? Ela está fazendo sombra a uma casa. Na figura de baixo, ela está fazendo o papel de uma igreja. Aqui estamos debaixo de teto de concreto. Ali, se não fosse aquela árvore, eles estariam debaixo do sol escaldante. É muito interessante pensar então como Davi escreveu a sua poesia e disse: olha, há resultado, há recompensa para aquele que evita certas coisas, busca fazer outras, porque esse resultado vai ser aparente, ele virá. E esse resultado, então, ele dá o exemplo de uma árvore plantada junto a ribeiros de água. É o tema do nosso retiro. O que é uma árvore plantada junto a ribeiros de água? Será que vai faltar água para ela? Será que ela vai morrer de inanição? Vai morrer seca por não ter água? Não. Ela foi plantada junto às correntes de água. E é interessante a gente observar o que Davi fala. Esta árvore foi plantada. Ela não nasceu ali. Foi alguém que a colocou, a plantou no lugar correto, no lugar devido. E quem foi esse que plantou essa árvore junto ao rio, junto às correntes de água? Foi Deus. E esta árvore então demonstra através da sua verdura, através dos seus frutos, que ela está sendo cuidada, que ela está sendo frutífera, produzindo.
Qual o resultado que Davi diz? É uma árvore plantada junto a ribeiros de água, que produz frutos no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Ou seja, as suas folhas estão sempre verdes, as suas folhas estão sempre vivas. Que eu me lembre aqui, só eu e Zé Vitor, talvez, alguns mais, Marcos, talvez, André, que participou da infância da gente goiaba. Da gente ir num pé de fruta, na esperança de se alimentar de alguma forma. Talvez João também, João é cara de menino levado. De ir naquele pé de goiaba, sabendo, ali tem goiaba, sabia até o lugar. Sabia até a forma já de subir no pé. Mas vocês já foram em um pé de fruta que chegando lá você teve uma decepção? Você procurou e fala, vou continuar com fome. Já tiveram essa experiência? De lá, Sandra também, eu creio que foi criada na roça, não é verdade? A gente vai lá, por quê? Porque a gente sabe que em determinada época tem aquela fruta. E, ao buscar aquele pé, aquela árvore, vamos ser, de alguma forma, alimentada. Mas, o contrário também é verdadeiro, que muitas das vezes vamos naquela árvore e não vamos encontrar nada. Jesus falou a respeito disso. Jesus falou a respeito de uma figueira, do qual ele buscou, e chegando lá, o que ele encontrou? Nada. Ele olhou para aquela figueira e a amaldiçoou. Disse, você não serve para coisa alguma. Fazendo uma comparação conosco. Eu e você, por que Deus plantou, por que Deus colocou você e eu aqui na ICI? Por que Deus te trouxe aqui para conhecer o Evangelho, para que você reconhecesse Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Para que você dê fruto aqui. Não aqui, propriamente dito, mas através daqui, que você saia daqui forte, que você saia daqui alimentado, que você saia daqui verde, florescendo com as suas folhas vivas, e as pessoas vão falar, mas ué, o que acontece na vida do Zé Vitor? A vida do Zé Vitor tem Deus. A vida do Zé Vitor é alguém que testemunha a respeito de Deus, a vida dele então rende frutos. Eu quero o Deus que o Zé Vitor conhece. Eu quero o Deus que a Sandra conhece. Eu vejo frutos na vida dela, eu vejo uma vida diferente. Temos pensado nisso? Ou estamos aqui na ICI como árvores que estão apenas ali, fazendo volume, árvores ali que apenas têm raízes, galhos, mas não têm fruto nenhum. Feliz é o homem que tem as suas raízes em Deus, porque ele vai florescer, ele vai frutificar. Verso 4. Os ímpios não são assim, mas são como palhas que o vento espalha. Se o que confia em Deus é como uma árvore frutífera, o ímpio então é diferente dele. O ímpio é como uma palha. Da mesma forma, usando uma linguagem rural, qual é o peso de uma palha? Uma palha não passa de uma palha.
Se o vento bater numa palha, o que o vento vai fazer com ela? Jogar longe, vai espalhar para distante. Fazendo essa comparação, então Davi está dizendo, olha, se você quer ser feliz, o resultado de você evitar algumas coisas e fazer outra, você vai ser alguém sólido, firme, que produz. Mas se você não fizer isso, você vai ser como uma palha. O vento vai pegar você e te mandar para longe. Há uma diferença entre aquele que confia no Senhor daquele que não confia. Há uma diferença daquele que busca os conselhos de Deus e aqueles que buscam os conselhos do ímpio. Há uma diferença daquele que anda no caminho do Senhor, daquele que busca o caminho largo. Aquele que confia, que busca os conselhos do Senhor, prospera. Quando vem a aflição, ele se mantém calmo, ele se mantém confiante, embora o coração dele possa estar entristecido, embora o coração dele possa estar abatido, mas ele não permanece nessa condição. Ele não é como a palha jogada no vento. Ele permanece, ele fica firme. Verso 5. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Através desta poesia, Davi está mostrando, olha, existe um fim. Existe um dia de acerto de contas. Existe um dia em que Deus vai colocar à vista de todos a obra de cada um. Então ele fala que neste dia, o que acontecerá com o ímpio? Ele pôde até ao longo da sua vida não se importar com Deus. Ele pôde até durante a sua vida dizer, Deus não faz nenhuma menção para mim. Mas um dia ele estará face a face com Deus. E o texto escrito através de Davi diz que ele não subsistirá, ele deixará de existir. Deus não fará conta dele, o seu nome não estará escrito. Pelo contrário, ele receberá a recompensa que foi preparada para ele. Pois o verso 6 diz assim: pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O Senhor conhece. E como conhece? Eu e você, às vezes até podemos enganar, durante toda a vida até. Mas o Senhor não. O Senhor conhece. O Senhor sabe. E por saber, ele diz que um dia ele dará a recompensa. E por saber, um dia ele dará o prêmio. E por saber, um dia ele dirá: venha comigo ou se afaste de mim. Desfrute do reino que está preparado ou sofra as consequências da sua negação. Como reflexão e como conclusão desse texto, eu queria pensar com os irmãos. Vai estar projetado, mas eu vou estar falando aqui. A Bíblia é certa em dizer que haverá um juízo, um momento em que Deus irá julgar todos, e nesse momento Ele fará distinção entre aqueles que confiaram e aqueles que não. Esse juízo é certo, não temos como evitarmos. Será um dia em que prestaremos conta das nossas vidas diante de Deus.
É interessante pensar que não teremos como escapar desse momento, muito menos burlar ou enganar. Aqui nessa terra, a gente pode até agir assim, mas naquele dia não. Como aplicação para as nossas vidas, como questões para a gente pensar daquilo que vimos, diante do que vimos, você e eu pode se autoavaliar. Você e eu podemos consultar o nosso coração e verificarmos: será que eu sou feliz de verdade? Será que a felicidade da qual eu vivo é uma felicidade permanente? É uma felicidade duradoura? Ou é uma felicidade passageira? É uma felicidade que, assim como palha, basta o vento bater que essa felicidade vai embora? Como tem sido o sentido da nossa vida? Existe um sentido para a vida, e esse sentido é ir em direção a Deus. O sentido da vida é ir em direção a Deus. Eu lembro sempre do filme O Peregrino. Eu indico ele para muitas pessoas. Se vocês assim o quiserem assistir, ler o livro. Existia um homem que se chamava Cristão. E esse homem, ao perceber que havia a ira de Deus sobre a terra, ele busca ir em direção a Deus. Ele busca ir em direção à cidade celestial. Problemas acontecem ao longo da sua vida, mas ele não tira da mente de que ele precisa chegar à cidade celestial. Em um dado momento, ele percebe que o fardo que estava sobre os seus ombros é tirado por causa de Jesus. E agora ele caminha ainda em direção à cidade celestial, mas com esse fardo retirado dos seus ombros. E ele chega então ao final de sua vida, ao final da sua jornada, da sua caminhada na cidade celestial. Este é o resumo do filme. Mas como resumo da nossa pregação, Deus não proíbe, irmãos, que eu e você seja feliz. Deus não proíbe, Deus não diz que ser feliz é pecado. Mas Ele diz: a verdadeira felicidade não está no mundo. A verdadeira felicidade não está nas coisas. A verdadeira felicidade não está nos momentos. Não está nos prazeres. Mas está em viver a vida na dependência de Deus. Amém? Eu oro e peço a Deus que todos nós possamos refletir a respeito da vida que temos. E como oração, eu gostaria de encerrar esse momento e pedir a Deus que a palavra de Deus faça sentido aos nossos corações, que a palavra de Deus nos anime, nos dê ânimo. Como é triste às vezes encontrar cristãos que mesmo no meio ao sofrimento não encontram esperança. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, é a Tua palavra, Senhor, ó Pai, que é verdadeira, que é eficaz, que é útil, Senhor, ó Pai, para o nosso ensino. É a Tua palavra, Senhor, ó Pai, que nos dá instrução para vivermos a vida. É a Tua palavra, Senhor, ó Pai, que nos anima, Senhor, ó Pai, a saber que existe uma recompensa por muitas das vezes abrirmos mãos de certas coisas e fazermos outras em lugar, Senhor, ó Pai, por causa do amor a Ti. Ajuda-nos, Senhor, ó Pai, a todos os dias da nossa vida a escolher o caminho estreito, onde a gente precisa se esforçar, onde a gente precisa se espremer. Diferente, Senhor, ó Pai, do caminho largo, que tudo pode, tudo vale, pois esse caminho, Senhor, ó Pai, não tem comunhão com o Senhor. Esse caminho, pelo contrário, é um caminho de zombação de quem o Senhor é. Pai, que eu e os meus irmãos possam, Senhor, ó Pai, dar a atenção devida à Tua palavra,
que a gente possa meditar nela o tempo todo, e tudo que fizermos, Senhor Pai, possamos levar em conta o que o Senhor está dizendo. Que os teus conselhos, Senhor Pai, façam sentidos para a nossa vida, que os teus conselhos, Senhor Pai, orientem os nossos passos, as nossas decisões, que os teus conselhos, Senhor Pai, instrua o nosso casamento, instrua, Senhor Pai, a maneira como nós criamos os nossos filhos, que a tua palavra, Senhor Pai, seja o alicerce, Senhor Pai, da tua igreja, não só dessa, Senhor Pai, mas de toda a igreja espalhada pela face da terra. É o que te pedimos, é o que te oramos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.